E aí pessoal, tudo jóia? Aproveitando esse período da quarentena, eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de separação de mistura. Normalmente os materiais são encontrados na natureza com várias substâncias, e essas substâncias normalmente elas podem ser separadas. Só não pode ser separada as substâncias que são substâncias verdadeiras ou substâncias puras, no caso a água. A água ela não pode ser separada nem pelo processo mecânico nem pelo processo químico, ok? Se você, por exemplo, você pegar a água e colocar num filtro, do outro lado ela vai sair água normalmente. O que vai reter é as impurezas, mas não tem nada a ver com a separação das misturas. Então a água ela é uma substância pura, ou como a gente chama, substância verdadeira. Então, existem vários processos de filtração. Aqui na frente eu tenho um exemplo de um esquema montado, onde eu vou falar um pouco sobre a separação de mistura e vou demonstrar para vocês utilizando esse dispositivo aí que eu mesmo fiz, um filtro. Esse filtro aqui é uma representação de um filtro que ele tanto pode separar sólido do líquido, como também gás e também partículas menores. No caso, como nós temos aí o azul metileno, nós temos o corante, e esse filtro aqui ele vai separar o corante da água. Então existem vários processos de filtração. No caso nós temos o processo de filtração a vácuo e o processo de filtração simples. Além desse processo de filtração, nós temos o processo de decantação, onde eu pego uma substância que é mais leve, tem a menor densidade do que o líquido, e separo através do processo de decantação. No caso, vamos dar um exemplo: se eu pegar areia e colocar dentro de um beck e colocar água, a terra ela vai decantar para o fundo do beck, e eu posso tirar a água normalmente utilizando uma baquetazinha ou um sifão. Esse é o processo de decantação. Também o processo de decantação é muito utilizado nas estações de tratamento de água para separar sólido da água, no caso utilizando o sulfato de alumínio. Além do processo de decantação, nós temos o processo de destilação. Destilação, eu vou pegar um líquido e um líquido, utilizar um destilador, e cada líquido, cada tipo de substância, ela tem uma temperatura específica. No caso, o álcool, ele entra em ebulição a 90 e poucos graus Celsius, enquanto a água entra em ebulição a 100 graus. Então, posso separar utilizando o processo de destilação. Nós temos cristalização, que é no caso, o pessoal tira o sal da água do mar, as piscinas, represa essa água, quando ela evapora, a água fica os cristais de sal para que eles possam recolher. Então é isso aí. Esses aí são alguns dos processos simples que a gente pode falar para vocês: separação de misturas. E aqui nesse experimento eu estou utilizando 2 becks normalmente. Aqui, ó, um beck contendo a solução azul metileno. Se vocês observar aqui, ó, aqui nós temos o azul metileno. Aqui eu tenho um becker, tem um pouco de água. Vou descartar essa água aqui, que ela não tem nenhuma finalidade agora. Eu só quero mostrar para vocês o processo de filtração utilizando esse filtro, onde nós temos aí o filtro que contém carvão ativo, ou como a gente chama, carvão ativado. Esse carvão é muito utilizado também nas estações de tratamento da água, que é para tirar o odor da água, e também os metais pesados. Esse carvão ele é feito com uma madeira especial,
que tem a capacidade de absorver substâncias químicas, ou seja, odores, a cor, corantes. No caso, o azul metileno, nós temos o corante aí que ele vai fazer com que ele retenha esse corante. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que ocorre. É um experimento bem legal. Se vocês observar em cima do filtro, nós temos o azul metileno e na parte inferior do filtro a água está saindo incolor, né? Ou seja, o filtro está retendo o corante. Está retendo o corante. Então ali em cima nós temos a substância que eu estou separando. No caso aí, ela não é essa solução aí, não é uma solução verdadeira. Por quê? Porque o azul metileno está misturado à água e do outro lado está saindo a água com o azul metileno também, só que ele está retendo o corante, né? O corante está sendo retido pelo carvão ativado, que no caso aí é uma reação química. Ela está retendo, é um processo de separação químico, certo? Utilizando o processo mecânico e o processo químico. Por quê? Porque o carvão ativado está retendo o corante e do outro lado está saindo a água com menos impureza. No caso, a água é uma solução verdadeira, ou seja, uma solução pura. Ela não pode ser separada nem pelo processo físico, nem pelo processo mecânico, nem químico. E ela consegue passar através do filtro do carvão ativado e o carvão retém as partículas do corante, no caso o azul metileno. Esse processo também é utilizado muito em indústrias onde tem o rejeito do material que está sendo produzido, e normalmente esse rejeito ele sai com muito corante. Então eles utilizam um filtro de carvão ativado para reter esse corante. E normalmente também é utilizado em fábricas onde produz jeans. Ok? Então, ó, se vocês observarem, a água ela saiu com uma pequena quantidade de impureza, mas de qualquer maneira, em relação à parte superior, ela está saindo limpa. Então é isso aí, pessoal. Isso aí são os processos de separação. Eu mostrei para vocês aí um processo simples, que é um processo de separação de mistura através da filtração, utilizando o carvão ativado. Eu espero que vocês tenham gostado. Sou o professor Cícero. Se gostou, dê um like, se inscreva aí no meu canal. Estou aproveitando a quarentena e postando esses vídeos para que o aluno, quem queira se informar um pouco sobre química, então tem aí esse vídeo aí, essa aula, para que vocês entendam o que é separação de mistura. Então, como eu falei para vocês anterior, a separação de misturas elas podem ser através de decantação, filtração, destilação, através de partículas metais no solo, utiliza ímãs para que esses metais seja retirado. Também retirar metais pesados, cristalização, ok? Isso aí são processos de separação de mistura. E é isso aí, pessoal. Dê um like aí se gostou e até o próximo vídeo.